Então, a palavra com a Márcia. Sim, então o tema de hoje é o corpo astral, né? Nos encontros anteriores nós já falamos sobre a constituição setenária do homem, né? Que na verdade ele é uno em essência. Sim. É trino, né? Na manifestação. E tem 7 corpos na evolução, na parte da evolução. Então nós começamos desse aspecto geral e depois começamos, né, a falar sobre o corpo físico, assim, mais discriminado, depois sobre o corpo etérico, né, que se chama vital também, e hoje nós passamos, tá bem aí? Não, tá bom. E hoje, então, nós passamos para o corpo astral. Vamos, assim, dar uma noção geral, né, porque é muito vasto. Né? E o Beni, quer passar os primeiros slides? Sim, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, só para as pessoas que não se conhecem, né? Sim. Eu sou o Beni Souza, né, da série interna, e sou daí da representação, mas estou aqui no Paraná, né? Eu tenho essa representação de Alto Paraíso, então faço um trabalho com a Márcia. A Márcia é a representante, então passo a palavra para a Márcia se apresentar, né? Precisa rapidinho. Aqui a gente já se conhece, né, Bumi, estamos conhecendo a Zenilda hoje, né, e aqui a gente já se conhece, então foi fundada essa representação da eubiose aqui, em Alto Paraíso, e o Beni, não sei se você se lembra que tinha uma loja ali, né, mas depois, quando veio a pandemia, foi fundada em outubro de 2019, mas aí veio a pandemia, e ele precisou de mudar por questões familiares, né? Mas continua assim, de longe, né? A gente continua, e aí pretendendo agora voltar, né? Que está voltando à normalidade presencial, e a gente vai agora reorganizando, né? Mas também pode ser assim. Mas é isso, a gente já se conhece aqui. Maravilha. Aí tem a Bumi também, que tá fazendo o grau, né, Bumi? Eu tô no Yama, maravilhoso, e todo mundo já me conhece também, menos a Zenilda. Maravilha. O Godô também está nos graus, né, Godô? Pode chegar um pouquinho mais perto da Márcia, que deu para ele. Eu tô no Manu, né? A gente fez o peregrino. Online também teve que ser, né? O pessoal lá de Campinas, de São Paulo. E agora eu estou começando o Manu. Vamos pegar firme. Maravilha. E a Zenilda está conhecendo a primeira vez, é isso? Não, a Zenilda... Bom, fala aí, Zenilda. Fala por você. Está sem som. Não. Baixinho. Não está ouvindo, não. Não, dá uma pancada aí no... De repente o microfone vai estar desligado. Tá sem som. Nossa, eu tô de bobeira, né? Agora, eu fiz o peregrino também online. E eu tô aqui na busca constante, né, de aprendizado. Maravilha. Então, Márcia, eu vou então compartilhar aqui os primeiros... Aqui a May e o Francisco, né? Vou deixar a May e o Francisco também falar, porque eles estavam quietinhos. Prazer, Zenilda. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Conhecer ela. Prazer, igualmente, Márcia. Não. May, é Ney. Meire. O Francisco. Francisco, eu ainda tô assim meio perdida, eu vou assimilando tudo. Maravilha. Então agora vamos iniciar, eu vou começar a compartilhar aqui alguns slides para a Márcia dar um início, depois eu... Então,
tem que cuidar, né? O cara é bem... Então, nós vamos começar sobre o corpo astral, né, e um conceito assim preliminar. Então, para que o nosso eu superior adquira consciência das possibilidades que ele tem, das faculdades, ele precisa revestir-se de matérias, de materiais que facultem a expressão daquilo que nele se acha em estado potencial, latente. Então, esses materiais mais sutis são tirados dos 4 planos cósmicos da natureza. A gente estudou isso antes e depois a gente pode conversar sobre, né, isso. E vão constituir os veículos, ou a gente chama de corpos, ou chama de vestes humanos, cada um dos quais expressará uma das possibilidades do espírito. Então, por exemplo... Eu só melhoro o tamanho aqui, tá? Pode... Acho que... Tem uma que fica lateral. Então, o veículo humano, ele vai manifestar uma possibilidade do espírito. O vital vai também apresentar uma outra possibilidade do espírito. O astral, né, que agora é outra possibilidade, cada vez mais sutil, né? Primeiro a física, e tudo isso vem dos planos cósmicos. Então, nós temos aí o corpo astral, né, que é o tema que nós vamos conversar hoje, mas passando assim, bem rapidamente, que o homem tem 3 veículos superiores, mas eles são assim, a gente separa por efeito didático, porque na verdade eles estão em íntima união, né, eles são considerados um princípio só. É o que nós chamamos de espírito, consciência, eu superior, individualidade, ego, né? Então, as diversas tradições, cada um fala de um, né? Para nós aqui, a gente simplifica e chama espírito. E isso aqui é aquele triângulo ali, em amarelo, né? Dourado, que a gente chama a tríade superior, que é a nossa, né? E os outros 4 veículos, que são do quadrado ali, que são chamados princípios inferiores ou quaternário inferior, que compõem a parte humana do ser. Aí no quadrado está incluído o físico, o vital, o astral. Quer chegar mais perto? O astral, deixa eu ver se eu acho assim. Mais aqui. Um minuto. Está melhor assim. Obrigado. Melhorou, pá. É pelo jeito que a gente aumenta essa tela. Eu acho que é aqui, olha. Não, mas melhorou, agora eu estou vendo menor. Não sei se é o sol, pequena mesmo, né? Essa aí é lá. É lá. Não, eu estou vendo agora. Acho que era claridade, uma coisa. Eu veio para cá e Tá melhor? estava bem melhor. Físico, vital, assim, O Beni, astral. tem uma ampliada aí a tela, não? Deixa eu ver se é aqui a tela inteira. Mas eu estou pensando. Acho que era a luz, né? Melhorou? Debaixo de. Melhorou? Não tá pequena ainda, a tela cheia, será? Ela cheia. Aqui tá as telas cheias, mas independente. Daí vai ser. Né? Melhorou um pouco. Então, quer passar o próximo, por favor, Beni? Que está onde está o desenho? Onde está a imagem? Consegue ver? Não. Ó, Não. estava aqui, né, nos triângulos. Consegue ver o triângulo? Não. Então, deixa eu voltar tudo. Isso. Deixa eu parar e começar. Não, agora só tá a gente aí. Não, agora eu tirei. Ó, só Pronto, voltei. A aula sumiu, velho. a aula sumiu, mas a gente não é só, não. Como é que tá aí? Então, vê o que a gente é. Aqui o que a gente é. A gente tem... então, voltando, né? O triângulo é chamada tríade superior.
é o espírito, né? Então tem esses 3 corpos, átmico, é o próprio Deus, né? A ligação com Deus, o búdico, que é a intuição, e o mental abstrato. Então é a tríade superior. E aí o quaternário, que compõe, né, o físico, o vital, o etéreo, o astral e o mental concreto. Então nós somos, na verdade, a gente divide uma questão didática para estudar, mas é tudo interligado, né? Uhum. E eles são unidos, eles têm um fio, né? Enquanto a gente está no caminho da evolução, sabe como é que chama? Cordão de prata, né? Fio de sutrato, isso mesmo. E quando se chega a um certo ponto de evolução, aí esse fio desaparece e os dois se unem, né? E aí tem o tema de hoje, e eu gostaria até de ler uma parte desse livro aqui, aproveitando o Francisco, que mexe com livros, né? Então, esse veículo que nós vamos estudar hoje, que se chama astral, o emocional, ou Kama Rupa, né? Que em sânscrito significa corpo de desejo. Então, esse astral expressa o aspecto vontade do espírito, sobre as infinitas formas da emoção, sentimentos, sensações, etc., puras ou mescladas. Embora todos os homens possuam corpo astral, poucos têm consciência de sua existência, e raríssimos, conseguem governá-lo. Na maioria, o corpo astral é constituído de massa amorfa, de matéria astral, cujos movimentos e atividades escapam ao controle da vontade. Noutros, ao contrário, o corpo astral é um veículo bem desenvolvido e perfeitamente organizado, podendo dar ao seu proprietário inúmeros poderes. Então, essa é uma prega, né? E vocês querem fazer alguma observação, alguma coisa? Não. Querem que volte os slides? Esse estudo está incluso dentro de um contexto do peregrino, né? Aqui a gente está abordando só um ponto, né? Quando a gente fizer o curso peregrino, ele vai estar envolvido com mais conteúdo, né? Para a gente aprofundar mais, né? Está apresentando, assim, uma apresentação só do que é, né? Para a gente ir, assim, tendo uma noção. Então é isso. Agora, Beni, pode continuar, Beni, se quiser seguir aqui, falar sobre o corpo astral. Obrigado. Bom, esse tema é sobre o corpo astral. Ele é bastante básico e bastante interessante para que a gente que está iniciando num caminho assim de aprofundar, num caminho de ou vai entrar na iniciação, ou quer se aprofundar um pouco na aquisição de um novo estado de consciência. Então, o conhecimento dos nossos veículos, ele é a base, né? Ele é a base para a gente poder dar os primeiros passos, assim. Não que o que a gente já conhece anteriormente não sirva, não, mas que a gente vai fazer com que aquilo que a gente já aprendeu em outras caminhadas tome assim a gente consiga sintetizar isso e compreender de uma maneira mais clara como a gente é constituído. E o primeiro passo para que a gente possa se iniciar é saber a nossa constituição oculta. Porque se a gente não se conhece, dificilmente a gente vai poder caminhar assim com mais clareza e poder trabalhar a nossa personalidade, fazer com que ela seja burilada para que o espírito possa se manifestar em nós, né? Que é a mônada, ou aquela tríade superior. Então, a Márcia mostrou ali que nós somos constituídos por 7 partes. O eu sou, isso mesmo. O eu sou também. Então, nós somos constituídos de 7 partes, né? Aquela tríade superior é a mônada, o eu sou, ou então o divino em nós.
E a parte, o quaternário é a persona, a personalidade. A persona é o veículo pelo qual o eu sou, ou a mônada, ou o espírito se manifesta. Então o divino tem que ter veículos. E esses veículos foram construídos pelas hierarquias. Levaram quatro níveis de civilizações, de hierarquias, né? Teve 4 globos para construir esses veículos para preparar a gente para receber essa tríade superior. Então a Márcia falou ali do físico, do vital, do astral e do mental. Esse quaternário, os 2 primeiros formam o físico e os do meio, que é o astral e o mental, as emoções e o mental, formam a alma. Então é só para fazer essa introdução minha. Quer voltar lá no desenho um momento, Beni? Só para... Vou voltar então. Tirar esses 3 corpos, né, físicos, ele forma a alma, né? Uma alma que a gente vai precisar, vai aprender para ter essa conexão. Sim. Desenho outra vez, um pouquinho, né? A gente entende que a alma, ela é formada pelo corpo astral e o mental. Tá. A alma, que a alma é o pensante, é o que... Sim, né? sim. O físico, ele é um veículo, né, para a alma se manifestar. Como também o corpo interno, né? Entendi. Sabe, assim, que a gente... que realmente é uma manifestação da alma para aprender, né? Isso, a alma, essa mônada P aqui, ela se manifesta através da alma, assim, né? E a alma se manifesta assim, a personalidade, né? Principalmente através do astral e do mental. Mental concreto, isso. Um veículo do outro, né? Isso, mental também. Onde a pessoa fala, Exatamente. Então, a alma, ela fica entre o físico e o espírito, a tríade superior. Ela é intermediária. Se nós tivermos assim mais consciência, a alma vai com que a gente faça com que o triângulo superior, que é o espírito, domine a matéria. Se nós fizermos de viver uma vida mais voltada para os interesses materiais, ligado para as coisas do mundo, a alma se liga mais à matéria do que ao espírito. Daí nós ficamos presos na matéria. É mais ou menos isso, basicamente é isso. Então a alma, à medida que nós burilamos a nossa alma, tendência é que a gente facilite com que a gente tenha a consciência do espírito em nós. Então podemos seguir? Podemos seguir. Gente, nós estamos conversando, viu? É muito bom que é recente, né? Que o entendimento. Nós estamos numa conversa, né? É algo necessário para o propósito que a gente possa evoluir, crescer em relação ao eu sou, a nossa presença divina, que vai começar a atuar na medida que a gente desenvolve. Isso. Né? Isso. Muito porque bem. a alma que é o veículo para isso, né? A conexão. Isso. Entendeu? Muito bem. A gente coloca assim como se fosse para cima, mas na verdade é para dentro, né? O mais denso contém por exemplo, a alma ela é mais sutil, então ela está entre o físico e o espírito. Então, e assim por diante, né? Os veículos são cada vez mais sutis. Bom, depois do que nós continuamos... Só um minutinho, Beni. Oi. Godot falou uma coisa interessante aqui. Eu acho que podia assim, se quiser, o Godot, explicar mais essa questão que um veículo vai trazendo o outro, né? Vai possibilitando. Assim que eu vi agora mesmo, né? Isso. Que a alma usa o corpo físico como veículo, né? Os mais densos, né? E a tríade usa ela como um veículo também. Então é um usando o outro dentro. Porque a tríade superior não teria ela como é muito sutil, né? Ela não teria como se manifestar se não tivesse os outros corpos, o mental, o lúdico, o mental, depois o mental concreto, aí vai descendo, né? Isso. Isso. Então, dando sequência aqui, vamos comentando para que a gente tenha condições de participar, para todo mundo participar quando quiser.
O nosso corpo, o veículo astral, ele é também chamado de o emocional, o veículo emocional, ou então, lá no Oriente, eles chamam isso de Kama Rupa. Tá? É também chamado de corpo dos desejos, também por algumas... O significado, o veículo é o mesmo, só os nomes que mudam, né? Mas então ele é o veículo emocional. Então, de baixo para cima tem o físico, tem o vital, aí que é o emocional, que é o que está ligado com o plano astral. O veículo astral e o mental, os dois juntos interligados, tá? Então nós temos as emoções e o mental, mas é o mental concreto, o mental racional. Esses dois juntos interligados dá para nós que a gente chama de alma. Ele constitui então o veículo que a gente fala assim, qual é a diferença de alma e espírito? O espírito é aquele que é perene em nós, é aquele que é eterno, é a tríade superior. E a alma é aquela que a gente constrói com o nosso pensamento, com tudo que a gente aprendeu de bom e de não bom durante a vida, e tudo que a gente pensou e sentiu durante uma existência, nós vamos formando a nossa alma. Uma parte do astral e do mental é que então constitui essa parte da alma. A alma também é conhecida como psique. Alguns também chamam de eu inferior ou a persona, mas a persona ou personalidade com letra minúscula, porque tem a personalidade que é o eu superior, que é a individualidade, que é a verdadeira personalidade, que é o indivíduo, que é o eterno em nós. Mas nós somos acostumados a falar assim em persona, como eu inferior, com ego inferior. Então esse ego inferior seria escrito minúsculo. Já o ego superior, que seria o espírito em nós, ele é o verdadeiro ego, tá? Que é a individualidade. Quando precisar interromper, pode levantar a mão e a gente... Eles formam então um conjunto. Então esses veículos eles não são estanques assim, eles estão entrelaçados. Há uma transição entre um e outro graduativamente, mas eles são todos entrelaçados, né? Não tem espaço vazio entre eles, né? Então essa separação é para que a gente compreenda a mecânica cósmica dessa lei divina. O veículo astral é tido como a sede das emoções, seja todo mundo já tem. E tem então, nós temos logo acima do astral, nós temos o mental. O mental, ele divide em mente concreta e mente abstrata. Hoje nós vamos deter um pouquinho mais na mente concreta, que é o racional, que é o que liga com a alma, tá? Mas como o mental o astral tem 7 planos, o mental também tem 7 planos. Então 4 partes do mental está ligado com as partes do emocional, as partes superiores, as partes mais baixas do emocional. E as 3 partes superior do mental concreto já faz parte do mental abstrato, percebe? Então, tudo que a gente faz durante a vida, vamos por isso que a mônada, o espírito, não vai sofrer jamais o erro. Ele passa pela experiência, mas o erro fica na personalidade, para nós ir reparando. Porque quando alguma coisa ultrapassa em qualidade o 4º plano, ele já passa para a mente abstrata. O que vai para a mente abstrata é só aquilo que é puro, que é lícito, que é bom, que é belo. Aquilo que ainda não está perfeito continua nos planos inferiores, então fazendo parte da alma, mas ainda... Quando isso vai passando, daí já vamos começando a ter lampejos de mente abstrata, tá? Isso. Ben, só um instante. Eu acho que todo mundo sabe o que é a mente concreta. Sim. É o racional, né? Que é a comparativa, né? Você está comparando isso, né? Analítica. A linguagem, né? A linguagem que usa a iniciática, ela é uma linguagem assim, que é um código de linguagem de iniciação. Então, e como diz na iniciação, diz assim, quando a gente fala sobre alguma coisa, tudo tem nome, cor e forma. Quando a gente fala sobre a coisa correta, aquela coisa se apresenta e ela passa a fazer parte da gente. Se a gente pegar, por exemplo, uma coisa
e começar a dar um nome que não é o certo, ou então começar a vibrar uma coisa que não é, nós entramos no que os orientais chamam de avidya, que é fazer com que a ignorância, por ignorância, a gente cria um conhecimento que não é verdadeiro, né? Aí, esse conhecimento que não é verdadeiro, ele não está em consonância com a realidade. À medida que a gente vai conhecendo a realidade, a gente começa a vibrar na mesma altura, né? Aí a gente olha para aquilo, quer dizer, pensa naquilo, fala naquilo, e aquilo começa a fazer parte da gente. E aí a gente começa a entrar em harmonia, né? Ainda seguindo sobre o corpo astral, agora, toda a emoção, ela sofre uma ação da mente, do mental analítico, que chamamos de mental concreto. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, normalmente entra em ação o nosso mental, o racional. Ele vai avaliar com aqueles valores que a gente tem dentro, se aquilo tem lógica ou não é mesmo? Por exemplo, agora nós estamos aqui nesse encontro. Aqueles que estão iniciando, e nós também, cada vez que se apresenta um conhecimento, o que o mental vai fazer assim? Ele começa a avaliar se isso tem coerência ou não tem, não é? E aí ele vai pesando e medindo. Esse é o papel da mente racional. Só que tem conhecimentos que estão além do conhecimento da mente concreta, que está, vamos supor, acima, ou está numa vibração superior. Então, para que nós possamos alcançar esse conhecimento, nós temos que preparar a mente concreta para que ela tenha acesso através da mente abstrata. E aqui entra a iniciação e entra depois yogas apropriados de acordo com o ciclo, para que esses yogas, com os yogas e o conhecimento, a gente consiga preparar nosso mental para que ele tenha fluxo para esses planos superiores. Tá? E a gente possa acessar essas informações do plano superior pela intuição já. Né? O Benê, quando a gente faz a prática, ela atua em todos os corpos? Ou ela já entra num plano diferenciado? A prática dos yogas? Por exemplo, a princípio vamos falar do globo azul, né, que é a primeira que a gente pratica. Ela envolve todos os nossos corpos? Ou ela só trabalha naquele lugar e a gente que vai buscar aqueles benefícios que ela traz? Boa. Olha, a mudança do nosso estado de consciência, ela acontece gradual, ela não acontece assim a gente faz uma yoga agora e já vai ter resultado imediato, né? Ou a gente lê uma coisa e já começa a ter. Então, a mudança, Godô, ela vai gradativamente, né? Então, primeiro, a primeira mudança começa quando eu tomo uma decisão, percebe? Eu tomo uma decisão de caminhar, de estudar, de caminhar com as minhas próprias pernas, e ampliar minha visão do universo de autoconhecimento. Nesse momento, eu dei uma autoridade para mim, para que eu amplie isso. Nesse momento, os meus veículos já começam a mudar de vibração. Tá? Normalmente, essa autorização é dada depois que eu levo eu tenho um contato com o conhecimento, leio alguma coisa ou tal, e aí isso me estimula eu olhar para esse conhecimento abstrato e falar que isso tem coerência baseado naquilo que eu já tenho, tá? Na semente que eu já tenho. Então, ele começa, Godô, já a fazer efeito. Aonde que ele vai fazer efeito? Ele vai fazer efeito principalmente naqueles planos mais básicos, porque não tem como eu fazer efeito logo, porque a parte superior ela já tá vibrando sutilmente. Ela começa a fazer efeito na minha mente concreta e nas minhas emoções. Aí vai fazer com que as minhas emoções se acalme um pouquinho e eu consigo escutar essa voz interna minha, e eu falo, opa, isso parece legal, eu quero me aprofundar. Aí eu começo a fazer um estudo preliminar e começo a entender o que são os elementos, que são egrégor, que tal. Aí quando eu começo a entender isso, eu começo a fazer as práticas dos yogas. O que o yoga vai fazer? O globo azul, que a gente faz na Eubiose, logo depois da quarta ou quinta aula que a gente participa, depois que a gente se inscreve, o que ocorre? O globo azul vai fazer com que a gente se liga ao egrégor já diferenciado, um egrégor das hierarquias que estão trabalhando para esse novo estado de consciência. Tá?
vamos supor, eu tô no mundo aí, eu tô ligado às hierarquias do jogo, da conversa de rua, da não sei o quê, qualquer que seja, né? De um grupo qualquer que eu me associe. Mas quando eu vejo que isso tem coerência, aí eu me ligo, então, uma egrégora já um pouco diferenciada. Ao fazer o Globo Azul, eu entendendo o que se trata, ele vai criando uma nova vibração no meu corpo mental e no meu corpo astral, percebe? Que é as nossas emoções, e vai propiciando com que a minha mente seja assim, consiga absorver um pouquinho melhor já as informações que vêm em seguida, inclusive dos próprios yogas. E aí eu faço hoje, faço amanhã, e aí as vibrações vão se afinizando. No começo eu não consigo pronunciar as palavras corretas, mas alguma coisa começa a se arranjar em mim. Como são cores, som e forma geométrica, quando isso começa a tomar forma, e eu começo a ver que algumas nidana, que são as tendências negativas minhas, começam a aparecer, daí eu detecto ela, eu falo assim, opa, isso aqui eu achava que não tinha jeito de resolver, mas só de eu compreender isso, ela já está resolvida. E aí o que ocorre? Começa a trabalhar então na alma, realmente, é a alma que é o primeiro, que começa a simpatizar. Começa a mudar os pontos de vista. Aí o nosso mental vai se modificando, porque quando a alma não está pacificada, as nossas emoções falam tão alto que a nossa mente, que a nossa razão não consegue dar conta. Então primeiro eu tenho que acalmar as minhas emoções para que ele faça... Então é gradual. Aí, na medida que a gente vai seguindo na iniciação, vai vindo outros yogas, nós vamos nos assenhorando de todos os planos e trabalhando todos eles. Aí nós trabalhamos nosso vital também, né, porque temos que trabalhar... Lembra que no yoga, quando a gente entra, a gente tem que fazer o pranayama ou yoga da respiração. Mas não é qualquer jeito, é fazer corretamente e saber por que faz. Quando eu faço o pranayama correto, eu estou fazendo uma preparação do meu vital. Aí, essa pergunta tem muita coerência que você fez. Então, eu tenho que fazer a preparação do vital, tenho que fazer a preparação do astral e do mental, ou das emoções e do mental. É tudo mais ou menos em conjunto. Tá? À medida que isso depois vai fazendo com que o meu corpo etérico receba essas vibrações e, através de uma ligação com as nossas glândulas, que estão através dos chakras, elas recebem um impacto e vai segregar substância que vai serenando o meu corpo físico. O meu corpo físico vai ficando mais tranquilo, mais harmonioso, e eu tenho comando, consigo ir superando mais as minhas crises de nervoso, essas coisas assim por diante. Até que chegue um ponto que eu consigo um estado de serenidade cada vez mais longo, até que um dia se consiga o estado permanente. Tá respondido, Godon? Tá, então eu posso entender desse jeito que o Globo Azul, que é a primeira prática que a gente vem fazendo e vendo essas modificações, né, ele é um facilitador das energias que já existem desde quando ele foi criado e das hierarquias que envolvem, para que eu possa receber as informações do meu próprio ser superior. Isso. Da minha própria divina presença. É isso? Ele é um facilitador que vai permitindo de cada vez mais eu receber as informações, mas do meu próprio ser. E é lógico, com o amparo de todo esse tempo de prática. Isso. Né? Por isso que é egrégora, né? Muito bem. O conhecimento, esse conhecimento que eu recebo, que me ajuda a fazer melhores escolhas para melhorar a minha vida no dia a dia, né, está vindo de mim mesmo. Né? É lógico que tem a influência dos nossos mestres, tudo, né, mas essa prática, ela permite a evolução nossa interna. Né? Não está vindo de um outro lugar que estava... Eu estou entendendo isso, que o Globo Azul, ele facilita a conexão com o nosso próprio conhecimento, não uma coisa de fora, né? É isso mesmo? É isso mesmo, ele facilita. O Globo Azul, não é ele sozinho, né? Mas se ele feito cada vez com mais consciência, ele vai fazendo com que nós... Primeiro tem que entender o que é o Globo Azul, depois nos estudos, né?
O globo azul, ele faz com que a gente se ligue ao egrégor da obra, entre outras coisas, né? E está ligado com a tríade superior, que é a trindade, né? A trindade é a parte que vai vibrando através do nosso eu interno, né? Que vai fazendo através do nosso interno, vai vibrando para que a gente tenha vontade de evoluir. Ao fazer o globo azul, a gente vai se integrando com a egrégora. É tipo assim, ó, eu faço parte de um clube de futebol, tá? Vamos pegar uma coisa bem simples. Eu não fazia parte, mas comecei a fazer parte daquele clube de futebol e começo a ir lá e conversar com aquele pessoal. Eu começo a absorver aquela energia daquele ambiente. Chega num ponto que eu falo do futebol, falo da cor do futebol, falo daquilo, porque aquilo começou a fazer parte de mim. A diferença é que o globo azul é uma egrégora tão superior que para você se conectar com ela tem que fazer um trabalhozinho de preparar nossos veículos internos. Por isso que tem que fazer os pranayama, tem que fazer o yoga dos 5 elementos, depois os outros yogas, né? Para que isso se incorpore na gente, né? Bem, só um minutinho. Está aparecendo uma mensagem que a chamada vai terminar em 5 minutos. E aí você manda aí o outro link, né? Derruba agora. Né? Faz um novo. Derruba. Mas não para agora não. Acabar, eu chamo, Agora não, aí não deixa cair não. Vamos deixar outra vez, eu ver. Derruba todo mundo e põe de novo. Deixa eu sair e entro outra vez, tá? Tá. Todo mundo. Tchau. Eu preciso passar. Aí vai passar pra gente, né? Voltou. Oi! Volta. Então vamos continuar. Podemos continuar, Godô? Tranquilo. Então tá. Dependendo do modo como pensamos, nós podemos então transformar nossa vida num céu ou num purgatório. Isso vai depender baseado no que a gente coloca dentro da gente mesmo, através já que a gente conhecendo esse negócio das egrégoras, essa mecânica das egrégoras. E também, Beni, só um minuto. Então, quando você fala aí que nós trazemos nosso próprio céu ou inferno, é porque as nossas emoções, está falando do caminho que as nossas emoções levam, né? Isso. Os pensamentos também. Nossas escolhas. Então, o equilíbrio, né? É isso. Aí, se comenta também que as doenças, elas também acontecem mais ou menos com essa mecânica. Nós aqui, conforme nós alimentamos através das nossas emoções, ela vem através do astral, né? E nós damos permissão com o nosso mental, começamos a fazer a repetição de certos hábitos negativos de pensar, e isso faz com que o nosso duplo etérico, porque tudo isso, o duplo etérico é o que está mais próximo do corpo, então ele é que recebe essas vibrações e transmite para as glândulas. Havendo um desequilíbrio no nosso ovo áurico, nessas vibrações, né, do emocional e do mental, o desequilíbrio também vem para o duplo etérico, que vai jogar uma emoção, uma vibração em desarmonia para as glândulas, que são as glândulas endócrinas. Essas vão segregar substâncias em desarmonia com a necessidade do corpo e vai provocar problemas físicos de alteração de circulação, alteração no estômago e assim sucessivamente, 1001 alterações, ao passo que também a cura pode ser feita através de uma iniciação. A iniciação, ela cura a alma do ser humano, porque veja só, esse dia eu ainda estava lendo, o nosso corpo físico, ele tem devatas, né? Ele tem micróbios, germes, né? São milhares, positivo e negativo. A nossa alma também tem esses germes, só que são germes na alma, esse é chamado de devatas, né? Ou seres que estão ali, são inteligências que nós criamos e alimentamos eles que alimentam essas tendências negativas. Então eles são a alma desses germes físicos, percebe? São a inteligência germe físico. À medida que a gente, como é que a gente desconstrói eles? Mudando o nosso estado de consciência. Ao mudar nosso estado de consciência, nós mudamos a maneira de pensar, mudamos a maneira de
de sentir, começamos a sentir amor no lugar de ódio, fraternidade no lugar de divisão, essas coisas todas. O que ocorre? Nós começamos a ter um organismo pacífico e vai refletir em quê? Em harmonia, e aí o corpo automaticamente volta a restabelecer a saúde. Então a iniciação, ela é a terapia da alma, porque nós fazendo isso, e fazendo com que isso ocorra, nós nos ligamos cada vez mais ao eu divino. Fazendo o contrário, nós nos afastamos do eu divino. Então, essa é a mecânica. Posso falar um negócio? Equilíbrio mental, né? É muito importante. Muito importante. Muito importante. Como é que consegue isso, né? Através de um processo de pacificação, com calma, adquirindo gradativamente um pouquinho de conhecimento e tal. Por isso a importância da iniciação, sabe? A iniciação não é uma paranoia, ela é uma coisa para esse ciclo, né? Para aqueles que estão já querendo dar um passinho a mais com consciência. Aí, vamos agora pensar sobre as cores relacionadas com o nosso corpo astral. Então, cada parte do nosso corpo, ele reflete uma cor, tá? E essa cor está diretamente dependente daquilo que sentimos. Se nós sentimos uma tristeza, a cor é desagradável do nosso ovo áureo. Quem tem visão vai ver que a pessoa está com um aspecto de uma cor assim, rude, meio escura no ovo áureo, né? Se é um aspecto, por exemplo, de raiva, também vai ter um aspecto meio avermelhado. Se é de paixão, baixa também, e assim por diante. Essa cor, ela então está ligada com o estado de saúde do nosso ovo áurico, ou seja, da nossa alma e das nossas emoções, que é a mente e as emoções. Lembrando que a alma é uma ligação, uma liga entre o que pensamos e o que sentimos, que forma a nossa bagagem de vida durante uma existência, tá? Até aqui e até o final da nossa vida, cada um de nós vai saber como é que vai ser essa bagagem. Sua linguagem, né, a linguagem disso aí é as cores. Então, a linguagem, para que um clarividente veja se uma pessoa está em harmonia, ela olha para a pessoa, se ela tiver conhecimento, ela vê pelas cores do aura, ou desses veículos. Por exemplo, aqui falamos em angústia, essas coisas, tudo isso influencia, né, afeta o corpo astral. Também as alegrias, o conhecimento e a iniciação facilita e afeta do ponto de vista de evolução. Tá? Qualquer desequilíbrio na alma, então vai fazer uma interferência no veículo vital que vai interferir no nosso físico. E também um acontecimento no físico, por exemplo, se a gente se expõe a friagem ou calor extenso, a gente entra em estresse e daí isso influencia no nosso estado de ânimo e a alma pode ficar perturbada e influencia no nosso espírito. Por quê? Porque daí influencia no nosso mental e desequilíbrio, e às vezes a gente não consegue. Vamos supor, vou fazer uma leitura boa de iniciação numa sala com uma temperatura muito alta, né? E aí aquele ambiente ali me interfere no físico, que me perturba e eu não consigo me concentrar, não é? Ou outros exemplos que cada um pode ter por si só. O chakra, né, que capta, você sabe que o chakra está sentado no nosso veículo vital, né? Mas o chakra umbilical, ele é o chakra vou chamar das emoções, é o chakra do umbigo, né? Ele está ligado com o planeta Marte, que é o planeta do fogo. Então é Tejas. Tejas é uma inteligência do fogo ou de Agni, né? Agindo na matéria. E a forma física dele é um triângulo vermelho, cor vermelha, tem um som, tudo isso. Então, o chakra umbilical, ele é que faz essa ligação entre o nosso corpo vital e o nosso mental. O nosso mental concreto está ligado com o chakra cardíaco, tá? E o mental abstrato com o chakra laríngo, tá? Então, esotericamente, do ponto de vista oculto.
Mas no coração não é só isso, ele está ligado com todas as nossas experiências do passado, das 12 pétalas, essas coisas todas que no futuro a gente vai conversar sobre isso. Tá? Aqui tem aqui, ó. Mas só um minuto, Beni. Mais para frente, nós tínhamos até conversado um dia, aí a gente vai falar sobre os chakras, né, de forma... Vai seguindo os corpos primeiro, né? E depois os chakras vai ser um estudo à parte, né? Justamente. Esse é só para a gente se situar como ser, né? O conhecimento desses corpos, para a gente tomar consciência de quem nós somos, né? Esse ser perfeito, né? Essa criação perfeita, mas a gente não se conhece. Então, se você não, geralmente, né? Então, se você não se conhece, fica difícil você assim, seguir o caminho natural, que é voltar para o eterno, né? Voltar para a essência. É um caminho, né? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão que a gente muda o foco. Não, eu estou conseguindo perfeitamente. Maravilha, então. É bom que vocês falem, porque daí às vezes a gente pode mudar um pouquinho o foco, consegue atender todas as necessidades. Bom, dizem, do ponto de vista da lei, dos conhecimentos esotéricos, que o indivíduo, uma criatura humana pouco evoluída, ainda, mais grosseirinha ainda, nos seus primórdios, assim, ela teria a parte de cima do aura dela, do corpo, dos veículos dela, um pouco mais afinadinha, sabe? Assim. Os veículos um pouco e meio desorganizado, não tinha uma forma muito correta, as cores seriam mais ou menos perturbadas de acordo com o maior ou menor grau de equilíbrio que ela atinge durante o dia. Tá? Então ela teria essa forma. Uma criatura já com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de autodomínio, consciente das plantas, ele teria então a predominância de formas mais sutil, cores mais claras, né, brilhante, e a parte de baixo, de cima, já seria um pouco mais larguinha, e a de baixo talvez um pouco mais afinadinha, porque ele já... Beni, Oi. Só um minuto, você está falando, por exemplo, do homem mais rude, né? Você está falando do aura? Nesse momento nós estamos falando sobre o aura relacionado com as formas, né, dos veículos. Pois mas eu digo assim, o ovo áurico, você está falando do ovo áurico, que é mais no homem mais rude, ele é mais fino em cima e mais largo embaixo, como isso. Isso mesmo. Ele seria um pouquinho mais fino em cima, né, e mais afinado, e mais grossinho embaixo. Mas não é só isso que caracteriza bem a tônica das cores, né, cores meio pontiagudas, meio escuras, ásperas, ou então rubro, tá? Um rubro meio, né, assim, estranho. Então, seria mais ou menos coisa assim. E uma criatura, por exemplo, assim, mais harmoniosa, ele estaria já um ovo áurico um pouquinho mais, né, que tira essas cores mais harmoniosas, e ele, a tendência segundo as orientações, né, é que ele já tem um equilíbrio mais nessa forma do ovo áurico, já não seria tão apontadinho em cima e embaixo. Mas o mais importante seria que eles tenham as cores mais claras para cima e o vermelho, que é a matéria tamásica, nessa parte de baixo, que é da nossa região do plexo ou do chakra básico, né? Já a parte de cima, daí as cores teriam que ser aquelas cores dourada e azul na parte de cima. Isso que faria com que a gente se tenha um nível de consciência. Se a gente harmonizar isso, mas isso não se consegue falando assim, vou ter um aura equilibrado. Não se consegue meditando um aura equilibrado. Se consegue compreendendo e fazendo as mudanças das nossas tendências negativas, transformando em positivo. Aí não precisa fazer esforço nenhum, basta compreendê-las. E aí, compreendendo, aplicar à vontade, porque eu compreendo, hoje eu erro, amanhã eu erro, depois da manhã eu já me pego corrigindo, devo ainda até que um ponto que eu me corrijo, e aí eu começo a ter em harmonia gradualmente. Tá? Uhum. Seguindo aqui. O aura é constituído... Bem, só um instantinho. E o homem que
que já alcançou um grau, né, que a gente chama assim, não que chega a ser iluminado, né, mas o mestre, como é que seria o aura dele? Do mestre? O ovo áureo. O ovo áureo do mestre, ele seria mais ou menos assim, ó. Até vai falar ali, mas ó, a parte de baixo, até os joelhos, ele teria a cor alaranjada, tá? Do joelho até a parte pública, assim, ele teria vibrando a cor violeta. O alaranjado é com o elemento terra, são forças do elemento terra. Até o básico seria a força do elemento água, então ele tem a forma de meia lua e na cor violeta. Do básico até aqui, ó, esse encontro aqui do plexo, né? Seria um triângulo, era a cor vermelha, tá? Ele tem a cor vermelha, bem nítida, que está ligado ao elemento fogo ou astral emocional. Daqui até a testa, até os entre-olhos aqui, ele teria então a cor verde, que é a cor de Vayu, que Vayu é ligado com o mental, né? Com o mental, o ar, né? E com o ar, né? E dessa parte para cima, do lado esquerdo, ele teria uma meia-lua na cor azul claro, que daí seria, então, essas cores. E daí é o seguinte, ele tem do lado direito, em cima do olho direito, ele tem a cor dourada, ou amarela, amarela ouro. Então, ele seria aquele que tem aqueles dois fachos luminosos, né? E tem mais coisa que ele vai ter, né? Mas, basicamente, é isso. Aparecer no santo, certo? Os chakras que está falando, cada chakra, a vibração, a frequência. Na verdade, ele está falando do que a gente chama de táticas, né? Não, é o ovo áureo. Ele está falando, mas ele não é bem. Nesse momento, ele está falando dos táticas que constroem o homem que já está iluminado, né? E isso aí é até objeto de uma yoga, né? Que a gente faz, que é a yoga dos 5 elementos. Mas a May está perguntando sobre o ovo áureo mesmo. Aí o ovo áureo do homem evoluído. Ele é mais largo embaixo e mais estreito em cima. O que importa, Ney, é o seguinte, num ser evoluído, primeiro você vai encontrar nele serenidade, né, e tal. Isso vai refletir o quê? Um ovo áureo luminoso, ele vai ter um brilho nos olhos, tá? Né? Um ser humano que tem brilho no olhar, tem harmonia nas palavras, tá? E seja homem, seja mulher, não interessa quem seja, tá? E ele vai ter, por exemplo, uma luz, é por isso que as pessoas falam, essa pessoa tem muita luz, ela tem uma luz, uma cor clara e em harmonia na parte de cima, de azul para dourado, tá? E quanto mais dourado for, mais alto, você pode ver que nas imagens dos santos, eles têm uma auréola, né? Assim, que representa então o chakra iluminado, o que se tornou o Cristo, né? Então é mais ou menos isso. Então a parte de cima dele vai ser um azul, vai depender da tônica dele, porque todos seres têm uma tônica, né? Mas sempre vai ser cor claras, voltada com o azul, e vai chegar um ponto que ele vai ter o púrpura. O púrpura só que o púrpura daí as pessoas não vão ver, porque vai só ver o púrpura nele quem tiver o mesmo nível de consciência. Percebe? Porque o púrpura é um nível tão alto que ele vai vibrar na pessoa que nós talvez não conseguiríamos ver, tá? Parecido com o púrpura, assim, só para ter uma analogia, seria, por exemplo, como a beterraba, quando ela solta é uma mistura, né? O púrpura, mas é como se fosse assim, aquela a água, né, que a beterraba solta, mas aquela, né? E essa cor púrpura ela estaria quase que entrando para a 4ª dimensão. Daí, para a pessoa ver isso aí, já tem que ter uma consciência um pouquinho mais preparada, né? E eu não consigo ver, e estamos no caminho, mas os iniciados é que passam essas informações para nós através da Gupta Vidya, tá? Não é conhecimento, não é coisa que eu e a Márcia podemos falar que a gente viu. Era um de nós, né? Tá? São coisas assim. Alguma coisa a gente percebe. Então, eu tava. Sim. Não, pode concluir. Não, pode tranquilo.
Pode falar. Não, eu estava pensando sobre isso. Como é possível ver isso, né, que você estava falando? Porque tem aquela máquina Kirlian que fotografa a aura, mas você está falando de um modo geral, de um corpo inteiro da pessoa, né? Sim. Que a gente pode ver as cores na pessoa como um todo. Mas, assim, é a primeira vez que eu ouço falar sobre isso, ver o corpo inteiro da pessoa, porque geralmente quando a gente vê a aura das pessoas, a gente olha na cabeça, no rosto da pessoa, né? Porque até ontem à noite a minha cunhada e meu irmão vieram jantar aqui e a gente tava falando, qual a cor da minha aura, você consegue ver, não sei o quê. E aí a gente tava conversando sobre isso. Só que como você tá falando de ver o corpo inteiro, eu nunca, assim, tive essa experiência de olhar para uma pessoa e tentar ver, nem ao menos tentar ver o corpo inteiro dela. Então, essa parte, tem algumas pessoas que já têm essa sensibilidade, ela consegue ver o aura das pessoas. Mas normalmente ela vê o aura ligado mais ao astral, né? Então, mas para ver o aura de um ser superior, já teria que ser um ser que também tivesse consciência superior. Porque o aura do astral, vamos pôr, você pega uma foto Kirlian, a foto Kirlian vai pegar aquilo que é mais denso, porque ela é mecânica, tá? Ela vai pegar, por exemplo, a imagem, porque nós temos, sabe o corpo etérico que a gente estava falando agora ali, que é logo, uma forma elétrica que tem em torno dos nossos órgãos e do nosso corpo? Sim. Ele é uma rede, uma rede vital, né, que chama nadis. Então nós temos milhões desses nadis, são 108 milhões que saem do coração, aquela coisa toda. São 3 nadis principais, que é ligado com a trindade, que vai interlaçando no nosso corpo, e dali ele vai para o coração, sai do chakra daqui e liga com o coração, e dali sai todos os nadis, formam uma rede que constrói o ser humano. Cada órgão, por minúsculo que esteja, tem a sua rede de nadi, tá? Quando essa rede vital se deteriora, o ser humano perde a vida, ele decompõe o corpo físico. Esse nadi, se você quiser olhar, esse dá para ver assim, você olha, ele fica até 2,5 cm mais ou menos da pele. É o aura mais próximo que a gente vê. O outro aura, que é o aura da alma, que é das emoções, ele já é maior, mas é mais difícil de ver. Daí tem que ser uma pessoa ligada que já tem, como é que chama? Que tem essas percepções extrasensoriais. E percepções, lembra a coisa, percepções extrasensoriais de ver as coisas, o astral, essas coisas, não é em nível de consciência. Qualquer pessoa que tenha essa sensibilidade pode ser uma pessoa bem grosseira, ela pode ver, se ela tivesse essa. Mas isso, porque os animais vê também o aura, mas eles também não têm essa evolução toda, né? Então, o que vai fazer a diferença do ser humano é a consciência, esse sim. Mas em relação ao aura é assim, se a pessoa tiver essa capacidade despertada nela de ver o aura, ela poderá ver o astral das pessoas. Essa que a gente vê pertinho da pele é do corpo vital, ela é como se fosse uma sombrazinha, né? É mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros, 2,5 da pele que ela ultrapassa. É a mais densa. Onde o pessoal aplica reiki, né? Isso. Essa energia é a energia que se aplica às outras pessoas para você curar uma pessoa, tá? Mas para fazer isso precisa ter consciência para saber, para estar em harmonia, para, por exemplo, não entrar num campo de energia do qual ele não sabe se defender e tal. Então precisa ter alguns conhecimentos para poder fazer isso, tá? Agora, ele tendo isso, aí ele pode se preparar para um dia fazer curas assim, para a imposição das mãos, que isso é de lei, não é proibido, tá? Desde que você saiba o que está fazendo, né? Não, eu estou te perguntando sobre isso, a minha curiosidade sobre isso é o seguinte, porque tem pessoas que, por exemplo, está perto da gente, a gente não precisa nem se esforçar, é como se tivesse ligado numa tomada e a cabeça dela acende como uma luz. E por mais que a gente não queira ver, essa luz está iluminando. E tem outras pessoas que a gente olha e mesmo esforçando muito, a gente não consegue ver nada. A gente não consegue ver essa luz na pessoa. Foi bom você falar isso, porque assim, já que o assunto veio, quando você está perto de um ser que tem alta espiritualidade, se ele for ligado às hierarquias, tá? Consciente, só a presença dele modifica o ambiente, tá?
Aí pode ser que você sinta vontade de se iniciar numa coisa só depois de ter passado perto de uma pessoa dessa, percebe? Por quê? Porque são vibrações de campo magnético. É a mesma coisa, se nós chegar perto de uma pessoa muito negativa, você sai dali com a tristeza, dá vontade de enfiar dentro de um poço, não é? Entendeu? Sim, às vezes a gente passa mal e não sabe por quê. Justamente. Esse conhecimento vai fazer com que nós, na iniciação, possamos ser amorosos com essas pessoas, tá? Porque não é maldade delas, mas elas prejudicam o ambiente mesmo inconsciente. E nós podemos ter feito isso muitas e muitas vezes, tá? Na nossa vida, do nosso decorrer. Mesmo sem saber, tá? Nós achamos, não, eu só tô com raiva dele, sei o que e tal. Mas a gente tá... percebe como é que é? Pode seguir? Pode seguir, era só uma curiosidade. Isso. Nós estamos mais ou menos próximos, viu, do final. Tem aí uns 25 minutos. Então, eu vou pular aqui, e vou passar a parte, aquela parte ali, para você fazer aquela finalização com aquelas 3, né? Alguém quer pegar mais um pouco dessa... Não, tudo bem, parte. Aí depois, se quiserem fazer pergunta e tal... Posso compartilhar para você fazer essa finalização, aquele trecho, Márcio? Posso. Então tá, vou compartilhar um pedacinho aqui para a Márcia finalizar aqui, porque é uma parte muito importante que, se nós quisermos, pode nos ajudar esse conhecimento aqui, ó. Ok, Márcia, está com você. Ali está falando, assim, se abordou um pouco por alto, né? Mas está mais ou menos descrito assim, o veículo astral de um homem pouco evoluído. Então, tem a forma de uma massa nebulosa mal organizada, vagamente delimitada, que se estende uns 25 a 30 centímetros para fora do corpo físico. Encerra a matéria astral e essência elemental que predomina nele. Porque fortemente predominam os elementos do astral inferior. Um ser assim, ele é apto a responder a excitações que se relacionam com todas as paixões e apetites sexuais. Ele é, assim, elevado sempre por isso, né? Ele não tem, assim, outras. E os matizes predominantes são o pardo escuro, o vermelho carregado e os verdes sujos. E durante o sono, o corpo astral desse ser flutua pouco acima do físico, sem dele se afastar absolutamente. Esse esse que nós descrevemos, então, é o homem, assim, mais grosseiro, né? E o homem mediano. Nesse homem, o corpo astral mostra ainda grande teor de sensualidade. Predomina o egoísmo, porém já em menor grau. E surge no aura astúcia e, assim, mais uma finura, né? uma adaptabilidade. E a afeição, a inteligência e a devoção mística começam a despontar. As cores do aura já estão mais nítidas, definidas e com um certo brilho. E algumas cores ainda estão em lugares invertidos, desequilibradas, e outras nos lugares certos, né? Ele está numa transição. Em alguns auras aparecem lampejos de tendências para as artes. O amor passional aparece misturado com algum amor altruísta. O indivíduo está naquela fase de tentar superar seus desejos inferiores e despertar em si o amor universal. Quer dizer, equilibrar, né? Porque nós estamos aqui na matéria, né? Então vai equilibrar, ele não vai ficar só voltado para isso, né? Mas faz parte da gente viver essas realidades nesse mundo. Eu entendo assim. Seu corpo astral já tem contornos definidos. A memória e a imaginação estimulam o corpo astral. Este, por sua vez, impele o corpo físico, em vez de ser exclusivamente por vibrações vindas do exterior, como no caso do homem, né, do homem mais grosseiro. E durante o sono, não mais se mantém sobre o corpo astral, mas erra pelas regiões do astral, aliás, o vital, mas erra pelas regiões do astral,
levados sem direção pelas correntes astrais. E os sonhos já são de natureza melhor, né? Uma natureza mais superior. E no homem com alto grau de evolução? As cores que detêm tendências negativas de um modo geral, elas estão quase totalmente ausentes. Em torno de sua cabeça aparecem 2 fachos laterais, um de cor amarela brilhante, denotando inteligência, conhecimento, sabedoria, e outro de cor azul, denotando espiritualidade, amor universal. Da região até a garganta, da região da garganta até os pés, aparecem nitidamente em formas de faixas luminosas as cores dos 4 táttvas, ou forças sutis da natureza. É aquilo que o Beni estava falando, que começa pelo Prithvi, né? Depois aquela descrição que ele estava falando, que os táttvas, eles não são os elementais, eles são como se fossem assim, as inteligências dos elementais. Os elementais vieram dos táttvas, né? Então, no homem evoluído, os táttvas, eles estão perfeitamente localizados, fazendo todo o benefício, né? Seu aura pode atingir dimensões e brilhos incompreensíveis para a mente humana explicar ou definir. Sua forma e coloração bem definidos denotam autodomínio e perfeito equilíbrio mental e emocional, e ao mesmo tempo mostram um poder calmo, superior e silencioso ao contemplativo. É um iluminado. Esse daí como se diz, é mais ou menos o ápice nosso, né? Mas entre o homem mediano e esse, tem as diversas gradações, a gente vai caminhando. Também do homem mais rude até o homem mediano também, né? Mas isso daí é para efeito, assim, mais para a gente se situar. O tema hoje era até aí. Agora, se já mais quer dar um tempinho para alguém levantar, eu acho que é bom, né? Se alguém tiver uma pergunta, um comentário, eu acho que é muito legal, né? Antes de terminar. Porque a gente ir para casa com vontade de falar alguma coisa não é legal, né? A gente chega assim, mas eu podia ter falado isso, né? Eu não tenho esse problema. Já vai dando a postura que já falo. Nas próximas reuniões, eu vou mandar o material antes, para a gente ler, porque às vezes também, Beni, a dúvida não surge naquele momento, né? Surge depois, em casa, você vai pensar às vezes naquilo, e aí vem. Então, das próximas vezes, eu vou passar o texto, assim, uma prévia do texto, né? Que a gente lê e eu queria também, até assim, mostrar esse livro, que é A Natureza Secreta do Homem, né? Não sei se está vindo aí, que é do professor Henrique José de Souza. Ele tem um estudo, assim, muito profundo, sabe? Assim, bem assim, detalhado sobre o corpo astral. Esse daqui é sobre o corpo astral e mental. Então, é muito interessante quem quiser ler. Tá? Tem muita coisa interessante, assim, aspectos do corpo astral, né? Do corpo mental. É bem bom esse livro aqui. Você já conhece, Bumi? Não. Esse é o Natureza Secreta do Homem. Esse é novo para mim, hein? Esse é novo, eu já tenho outros, mas esse aí nunca tinha visto. E aí tá Zenilda também, não sei se mas eu andei folheando ele hoje, para ler devagar, porque é bem claro, sabe? Maravilhoso, hein? Não é assim, muito bom, de uma linguagem difícil, né? Mas traz muitos outros detalhes que a gente está passando assim, uma breve pincelada, né? É liberado, é assim. Eu tenho o Verdadeiro Caminho da Iniciação, e que eu já li. Esse eu tenho. E também li umas 2 vezes o Mistério do Século, também, que é do professor, né? Esse também é muito bom. Mas como nós estamos falando hoje sobre o corpo astral, ele traz muita coisa sobre o corpo astral, assim, muitos aspectos, né? Muito importante a gente ter em mente que quando não é decorar isso aí, porque não precisamos de decorar nada, né?
isso incorporando na gente a consciência de que nós somos um veículo temos 7 roupas, vamos chamar assim, para a divindade se manifestar. E que nós somos seres projeção cósmica e que esses veículos foram construídos no decorrer dos milênios. E que nós agora, como estamos no corpo, né, em forma humana, né, nós precisamos desses veículos para que essa consciência, para que o divino possa fazer a transformação da matéria, vida, energia e vida, consciência. Quem que vai fazer essa transformação? O ser humano. Quem que é a criatura na face da Terra que tem mental? Só o ser humano que tem o mental, com capacidade de transformar. Consciente, veja só, transformação consciente, porque antes disso a transformação era feita inconsciente. Agora nós temos a fazer a síntese de tudo isso, e todas as hierarquias hoje estão projetadas dentro do corpo humano, né, através desses veículos e dessas consciências, para que o ser humano do futuro seja um ser humano de quinta essência, que eu falo muito em quinta essência, seria um ser humano onde o veículo é mais sutil. O veículo dele vai ser mais sutil, ele vai ter um veículo que vai ter acesso à mente abstrata, tranquila, e à mente búdica e até à mente crística. Tá? Esse é o ser humano do futuro. Por quê? Porque ele compreendeu e absorveu essas vibrações todas, e aí ele é um veículo do qual o Eterno pode fazer a sua atividade na matéria. Daí nós somos... Aí entra aquela frase lá, Ati Ati Niatati, né? O uno no todo e o todo no uno, né? Nós nos tornamos conscientemente uma unidade. Enquanto isso, nós estamos procurando a unidade, mas ainda disperso, né? Achando que somos individuais e tal, essas coisas assim. Né? É interessante assim também, né, nessa fase, porque o corpo físico, né? O etérico, o emocional, a gente já está muito, né? Já vem muito com isso. Então, desenvolver o mental concreto, assim, bem direcionado, também já vai equilibrando, porque é uma tônica desse momento, né? Já devia até ter sido desenvolvido o mental concreto, mas para a grande maioria não, né? Então, nossa, assim. Então, desenvolver esse mental concreto através do conhecimento, isso também vai equilibrando a emoção. Muito bom. Né? Para depois passar para o mental, para ir passando para o mental abstrato. Mas nesse momento, assim, estou falando da nossa, o geral, né? Esse desenvolvimento do mental concreto, para ir equilibrando as emoções, né? Quando você vê uma emoção, coloca o mental concreto ali para entendê-la, né? Aí ela já vai se resolvendo também nesse momento. Então, né, Márcia? Oi. Ô, Márcia, você está falando em aprender a dominar o quinto elemento, o éter, é isso? Não é bem isso, sabe? É mesmo a prática do mental. Estou falando do mental concreto, sabe? Através do conhecimento, através até da própria meditação, de você compreender o que está se passando com você, com as suas emoções, colocar isso, equilibrar, o professor fala, né? Corpo e mente, mente e emoção. É o equilíbrio. Mas isso não é o quinto elemento, o éter? Não, o éter é mais sutil, né? Ou não tem nada a ver o que eu estou pensando? Não, sim. Bem, quer falar? Depende, porque o éter que se fala por aí não é o éter, esse é o éter mais, né, que fala na ciência, é um éter mais grosseiro. O verdadeiro éter, ele é o veículo do quinto elemento, que é o akasha, tá? Que é prana. Não, sim, é disso que eu estou falando, é isso que eu perguntei. Agora isso acontece, o equilíbrio dele acontece na medida, veja só, não há como nós acessar conscientemente o akasha sem primeiro equilibrar os 4 de baixo. Por isso que o símbolo do cavaleiro da idade, ele é aquele montado no cavalo branco. O cavalo branco, as 4 patas, corresponde aos 4 elementos: o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental concreto. Quando esses 4 estão em equilíbrio e a gente está consciente deles, automaticamente
o quinto elemento, que é o centro, se manifesta. E no quinto elemento estão os outros dois, que é a trindade, né? Que daí dá a trindade. Aí está o quinto, o sexto e o sétimo. Você pode ver que na constelação de Órion você tem 4 estrelas e uma tríade no meio, que ela representa a trindade, tá? Então, e nós é igual. Nós temos o quaternário, que é esses 4 estados de consciência, que está ligado aos 4 reinos anteriores, né? Desde o mineral até o animal, né? E mais o hominal. Esses 4 reinos têm que ser equilibrados. Como vai equilibrar isso? Com consciência. A mente concreta tem que compreender, tem que jogar compreensão para as emoções, equilibrar as emoções. As emoções têm que dar comando, equilibrar o vital, e o vital o físico. Então é uma cadeia, né? E tudo isso é subordinado à tríade superior. Por isso que a compreensão através da iniciação facilita. Tá? Facilita com que a gente faça isso consciente. Senão a gente vai por tentativas e erros, e vai encarnações após encarnações, e agora nós temos, por direito cósmico, se isso vibrar em nós, de fazer esse trabalho consciente, através da iniciação. Tá? Então o quinto elemento, ele vai dar acesso ao quinto estado de consciência, que seria o angélico já. Tá? Eu acho que eu estou um pouco perdida, então, porque, assim, no meu modo de pensar, eu penso assim, que os 4 elementos, que é terra, água, fogo e ar, né, que tem a ver com o nosso corpo físico, sim, e que o quinto elemento seria o emocional, que é o éter. Por exemplo, eu quero muito falar com uma pessoa e eu estou pensando muito nela, e pensando em ligar para ela, falar com ela. De repente eu vou no mercado e eu trombo com a pessoa, ou a pessoa me liga nesse exato momento. Eu imagino assim que o quinto elemento, que é o éter, é essa percepção de captar uma ideia da outra pessoa, uma sensação, uma emoção, alguma coisa que ela pensou, planejou, e outra pessoa consegue captar esse pensamento da outra pessoa. Existe isso, mas esse não seria o quinto elemento. Esse está ligado com a alma mesmo, a emoção. Tá? É o terceiro elemento. Tá ligado com tejas, fogo, que é a emoção. Esse seria assim, ainda está no terceiro nível. O quinto você teria que passar o quarto e pular para o quinto. Seria o oposto desse que você está falando. Tá? Por exemplo, porque o terceiro está ligado com o quinto e tem no meio o quarto. Tá? Então, esse da gente se conectar com alguém está ligado com as egrégoras. A gente tem uma afinidade com alguém, e como está tudo interligado, os animais também têm essa ligação. Tá? Então, agora já no nível do consciente, esse aí é essa parte que tem que ser transformada em consciência. Quem tem que fazer isso, vamos supor, eu vejo uma coisa, sinto uma coisa, fico apavorado, mas como não compreendo, já saio e faço uma loucura qualquer. Agora, se eu compreendo isso, eu tenho uma visão, não sei o que vai acontecer, mas eu sou sereno, daí eu já ponho em ação a minha mente abstrata, já é outra história. Aí você não vai ver mais com o astral, você já vai ver com os olhos do divino, já com o plano superior. Mas para isso tem que a gente compreender o que vai fazer com que isso vai acontecer. Por exemplo, no Manu, a gente vai ter os primeiros elementos para trabalhar isso. Daí no Yama vai ter o segundo elemento, que vai trabalhar daí essa parte que você está falando. Tá? Vai trabalhar o chakra, igual a Márcia está fazendo ali. No próximo, que é o Karuna, vai trabalhar a parte do karma, vai entender essa coisa toda, vai equilibrar. E no próximo, o quarto, ele vai fazer um fechamento de tudo isso, e aí sim, isso toma forma dentro da gente. Tá? Aí você vai entender quando entrou em contato com alguém, e é lógico, é tranquilo. Só que daí você já não vai... Quando eu falo você, a gente, né, já vai fazer isso de maneira consciente. Aí você pode enviar uma vibração de harmonia de maneira consciente para alguém, se tiver essa coisa. Aí você já faz isso de maneira consciente, sem se apavorar com nada. E se acontecer alguma coisa negativa, você já está compreendendo o porquê que aquilo aconteceu. Tá? Então, só mais uma curiosidade, tem mesmo. 2 Márcias aqui, as 2 chamam Márcia? Sim. Ah, tá, eu achei que estava aparecendo errado para mim, tá certo. Então. Porque a Márcia é Bumi,
Márcia Bumi. Não, o nome, né, Saniase, é Bumi. Ah, tá, não tá certo. Aí a gente chama de Bumi para poder... Como são duas, então uma é Bumi e a outra Márcia, porque senão confunde. Ah, legal. Ah, legal. Então a palavra fica aberta para o pessoal se despedir, depois a Márcia faz a finalização, por favor. Então, Eu gostei muito de participar, gente. Obrigada, Godô, demais da conta, viu? Gratidão, tá? Bom, se tivesse dar conta, eu gostei aí, parece dinheiro, né? Só faltou falar gente, Demais da conta. outra vez, agradeço. Eu estou bem, estou equilibrada emocionalmente, estou maravilhosa. A minha mente está tinindo. E muito obrigado, viu, gente, pela participação aí. Obrigado a você, Márcia. Obrigado. É vocês aí. A Mari quer falar alguma coisa? Fique à vontade, não tem a cerimônia aqui, o Francisco. Não, só agradecendo então essa explanação, né? É sempre bom a gente rememorar, né, algumas coisas porque são tantos assuntos, né, ligados à espiritualidade, né? Então a gente às vezes até esquece um pouco, né, dessa parte, né, do corpo astral. Então é interessante estar ouvindo de novo, né? E pensar mais uma vez, né, se tiver alguma dúvida, como a Márcia falou, a gente até fazer, né, escrever em casa e trazer para uma próxima oportunidade. Então, queria agradecer, então, por essa oportunidade da gente estar conversando sobre isso, então. Valeu? E quando a gente equilibra o corpo astral, a gente também está equilibrando a saúde. O corpo físico está ascensionando, está evoluindo. E principalmente a saúde e equilíbrio, que é o mais importante, a gente se esquece disso, muito mesmo. Então a gente está retomando aqui nesse momento, relembrando coisas, né, que ficam meio que apagadas, porque a gente começa a ler, outro vai, segue, e acaba esquecendo de repente uma origem que vai fazer parte do momento, que hoje, no momento atual, é muito importante trabalhar isso, o equilíbrio. Isso é um momento muito forte de transformações, onde os chakras estão sofrendo impactos, a aula, né, tem muita gente, inclusive, tem fundo de aula dessa doença, dos processos de doença, devido, às vezes, até ataques, né, que a gente luta lá em cima, né, luta, tem conhecimentos, volta meio caído, das batalhas espirituais, que fazemos parte. Nesse momento, quando a gente relembra isso, a gente pode fazer uma transformação aqui e agora no físico, com conexão. Mais ou menos isso que eu entendo, né? Gratidão, sempre. É muito bom que a May falou. Perfeito. Realmente, né? Perfeito. Às vezes a gente quer voar muito alto e não está atento ao que é básico, ao que está aqui agora na vida, né? Então, você não está... precisa dessa base. Isso, para poder seguir, né? Então, Godô, tua vez, se quiser usar a palavra. Não, eu acho que o tema é muito preciso, né? Bem, porque o mundo, nesses últimos anos, eu percebo que os sentimentos e os pensamentos distorceram num grau tão forte, né, pela inconsciência do ser humano, e veio trazer doença, né? O mundo está muito doente hoje, né? Então, se nós que estamos nessa busca começar já a lapidar, a trabalhar, a compreender os processos de cura, a gente passa a ser os influencers né, dos outros, conforme a gente vai tendo contato, né? Ter essa pretensão de inspirar, né, mudança nos outros, né? Que acontece, realmente. Porque naturalmente, você se melhorando, o outro te olha e percebe algo que é diferente. Esse algo vai fazer com que ele também queira entender e compreender, porque essa pessoa
Pelo exemplo, né? A gente vai sendo... A pessoa vai buscando aquilo que vai ser. Fico muito feliz de ter, né, ter vindo. Para mim, tenho algumas dificuldades no momento para sair de onde eu moro, mas hoje deu certo. Né? Que bom, Godô. Olha, muito importante a gente ter em mente que, olha, o que faz a diferença dentro da nossa eu interno é quando nós tomamos uma iniciativa, por exemplo, e caminhamos 1 metro, 2 metros, 100 metros atrás do conhecimento, tá? E isso tem um valor que é inimaginável, porque é muito fácil a gente esperar as coisas acontecerem, mas você sair, você vencer aquela vontade de ficar lá em casa, de sei o quê, de ver uma televisão, de dormir, tirar uma soneca, né? E você ir ao encontro, quando falo você, a gente ir no encontro do conhecimento voluntariamente, por amor à lei. Isso é a coisa isso facilita, porque no próximo vez a gente vai ter mais energia e a divindade vai estar mais unida a nós. E a gente vai poder ter mais força. E o muito importante é que a gente venha assim com um estado de alegria interna, né? E isso é uma alegria interna que nós temos de ter todos vocês aqui. Não importa se você simpatiza com isso ou não, o importante é o seguinte, é um encontro fraterno, de divisão de coração um com o outro. Obrigado a vocês todos. Agora, Márcia, por favor. Então, muito bom, né? Como o Francisco falou, também a gente lembrar, porque esses conceitos são básicos, né? E cada vez que a gente escuta, a gente entende mais. Mas aquilo, né? Agora é essa parte também do conhecimento, a gente escolhe em que quer estar ligado, né? É o conhecer e praticar o conhecimento, né? Isso pouco a pouco, né? Então, muito bom, sempre ouvir também, aprendi muitas coisas hoje, vai dentro da gente, vai aparecendo, né? E aí, então, muito grata aí pela participação de todo mundo, né? Muita gratidão nossa, né? De vocês terem trazido mais conhecimento também, né? E a semana que vem nós estaremos aí, né? Então, bom descanso para todos, fiquem em paz. Um abraço também, que bom, Beijos, bom, tchau. Gatinha da Zenilda, ficou aí? Tchau, ela ficou 1 hora no meu colo. Assistiu. Tchau. Tchau, Estava aqui assistindo. Tchau, gente, gratidão, muito obrigada, viu? Foi muito bom. Está com vocês também. Luz, muita luz, muita luz. Assim é. Até. Tchau, gente. Tchau. Tchau. É isso. Encerrando a ligação aqui. Beni, muito grata aí também, muito bom, viu? Obrigado a vocês. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.